Olá, boa noite. A TV Lafayette está apresentando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Conselheiro Lafayette. O nosso objetivo é aproximar os eleitores de todos os candidatos e propostas apresentados. E é sempre bom lembrar que todos os candidatos foram convidados. Agradecemos a todos que entenderam e aceitaram o nosso convite. E na noite de hoje estamos recebendo o candidato Álvaro Fernando, candidato do Partido dos Trabalhadores. Candidato, boa noite. Boa noite. Eu que agradeço. Candidato, boa noite. Gostaria que o senhor apresentasse aos eleitores. Fique à vontade, candidato. Obrigado. Olá, eu sou o Álvaro, sou candidato do PT à Prefeitura de Conselheiro Lafayette. Sou nascido e criado aqui em Lafayette mesmo. O meu vice, por exemplo, foi inclusive meu professor também, professor Toninho do PT. Sou empresário aqui na cidade, filho de empresário. Estou no segundo mandato como presidente do PT Lafayette e fui escolhido no processo interno de seleção do PT Lafayette como o responsável por representar Lafayette pelo Partido dos Trabalhadores. É uma nominação que me deixa muito honrado, tendo em vista o que a gente considera o maior partido de esquerda da América Latina, e estamos aqui com uma proposta de governo coletiva, uma proposta participativa, democrática. Vou tomar liberdade de apresentar para vocês, mostrar de forma rápida. Esse é o nosso programa de governo. Ele foi feito a várias mãos, é um projeto coletivo e está em aberto ainda nas nossas redes sociais. Quem quiser contribuir com sugestões ou eventualmente alguma crítica, entre no ptlafayette.org.br e deixe o seu recado, porque esse programa é feito para você. Candidato, o tema agora é plano de governo. Gostaria que o senhor falasse um pouco. Plano de governo para Conselheiro Lafayette. Bom, o plano de governo, nós queremos, o objetivo do PT com a nossa candidatura é resgatar o legado das políticas públicas que o PT tem e realizou no Brasil em todos os níveis. Nesse momento triste de pandemia mundial, a gente vê a diferença que faz um sistema público atuante na defesa da vida das pessoas, né? A gente pega desde o presidente da República, passando pelo governo do Estado, você vê a diferença que faz governos que não se preocupam com a vida das pessoas. E ao contrário, nós do PT valorizamos em primeiro lugar a vida. E por isso nós temos um programa que atende, guardadas as devidas proporções, aquele legado de políticas públicas que fizeram e fazem diferença na vida das pessoas. Candidato, o tema agora, saúde. Qual a sua proposta para a rede municipal de saúde, candidato? O nosso programa, primeiro ele prevê um diagnóstico, né, qual é a realidade hoje de Lafayette, porque hoje, infelizmente, apesar de ser o maior percentual de despesas da prefeitura, o setor de saúde, mas nós entendemos que falta muita coisa para Lafayette, né? Nós precisamos melhorar muito o atendimento, nós precisamos melhorar muito o acesso das pessoas, principalmente a saúde, a medicina, como chama, as cirurgias eletivas. E nós vemos que aqui em Lafayette, por exemplo, é necessário que o Ministério Público faça um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura para que ela consiga, para que ela diminua um pouco essa fila que as pessoas precisam em questões que são essenciais para a vida delas. Então nós temos no nosso programa um projeto de fazer com que a tecnologia seja usada a favor das pessoas, no sentido de melhorar o atendimento, no sentido de procurar reduzir ou, se possível, até mesmo acabar com as filas, porque a gente entende que não faz sentido você, em pleno século XXI, ter que pegar fila para tudo que você vai fazer na prefeitura, principalmente no momento de dor, né, de necessidade de saúde. E é isso que a gente pretende com o nosso programa. Candidato, o tema agora é educação. Quais os planos para a educação e a valorização dos profissionais da educação? Muito bem.
Educação, para o PT, é também um ponto central, né? Sempre, em todos os governos, a educação sempre foi. Aqui em Lafayette, por exemplo, nós temos inclusive o nosso vice, que é o professor Toninho do PT, que muito me engrandece, né, em estar compondo a nossa chapa juntos, porque o Toninho foi exatamente o secretário municipal de educação no governo do PT, que nós tivemos aqui em Lafayette, de 2005 a 2008, e tem N exemplos de sucesso e de êxito na realização do seu trabalho. Inclusive na valorização dos professores e dos servidores da educação em geral, porque não são só os professores que precisam da atenção e do cuidado que nós sabemos, com a experiência dos governos do PT, que é possível fazer. Nós já fizemos quando governo aqui em Lafayette e pretendemos novamente. Inclusive, por exemplo, valorização das MEIs, que eu tenho conversado, eles já têm procurado, quase todas são mulheres, né? E elas precisam realmente de serem mais valorizadas, porque a educação inclusiva ela é fundamental importância para o PT e para a população em geral. A gente entende que todo mundo tem que ser incluído, sabe? Não dá para deixar uns de fora ou fazer como o governo agora está pretendendo segregar. Nós achamos o inverso, nós queremos incluir, nós achamos que as pessoas têm que ser integradas. É isso. Candidato, o tema agora é segurança pública. Gostaria que o senhor comentasse sobre o assunto segurança pública. É curioso, Wellington, que segurança pública, eu fiz uma entrevista para a rádio na apresentação da minha pré-candidatura, e foi o tema que mais surgiu perguntas a respeito. E originalmente o tema da segurança pública ele é mais voltado para o governo do estado e não do município especificamente. Mas nós temos como programa, né, de segurança pública, que a gente entende que valoriza e reduz muito a questão da criminalidade, por exemplo, a iluminação pública, né? Nós precisamos de ter uma cidade que tenha iluminação pública adequada, inclusive, por exemplo, nas praças, nas quadras comunitárias que a gente tem espalhadas pela cidade e que estão hoje muitas vezes abandonadas e sem iluminação, por exemplo, o que facilita criminalidade, por exemplo, né? Outro projeto que a gente entende que tem muito impacto sobre esses índices e que a gente pretende resgatar, é um projeto que nós tínhamos quando fomos governo aqui em Lafayette, que é o Jovens de Hoje, Sociedade de Amanhã. Foi um programa dirigido pela Secretaria de Educação, inclusive, porque é voltado para a educação fora da escola, né, no período extraescolar, e que chegou a atender mais de 1.500 crianças, de 7 a 15 anos, me parece, aqui em Lafayette, com escolinhas de futebol, escolas de teatro, de capoeira, karatê, xadrez. Então é um programa muito interessante e que vai assim, ao encontro dessa necessidade de redução de índices de criminalidade, que dá a sensação e traz realmente a segurança pública para a cidade, independente de ser a segurança um tema mais voltado para o governo estadual. Candidato, o tema agora é cultura e turismo. Gostaria que o senhor comentasse sobre o tema. Nós da esquerda, né, nós do PT, sempre valorizamos a cultura, principalmente agora nesse momento que a gente vê que governos que desvalorizam a cultura, desvalorizam a educação, desvalorizam a ciência e o conhecimento, a gente percebe a importância que tem a cultura na vida das pessoas. E nós temos programas de cultura, de turismo, por exemplo. O turismo aqui em Lafayette é um turismo que tem muito espaço para crescer do ponto de vista do turismo comercial, né, econômico, o turismo religioso, o turismo cultural, do ponto de vista que nós, por exemplo, quando fomos governo aqui em Lafayette, podemos falar porque temos a experiência dos governos do PT, nós fizemos um programa de cultura que nós tivemos vários festivais, vários programas culturais que marcavam uma gama de cultura de todos os segmentos. Cultura, por exemplo, musical, a cultura teatral, cultura religiosa, né, os festivais religiosos, o carnaval, festa junina, que aqui em Lafayette nós já tivemos durante um tempo festivais que aproveitavam as festas juninas, né, as quadrilhas, e se perdeu ao longo do tempo, e a gente pretende resgatar esses festivais porque a gente entende que é possível
Nós, quando fomos governo, chegamos a criar quase todo mês, você tinha um programa cultural diferente, o que incentivava primeiro a cultura e também o turismo. Por exemplo, o turismo, um programa de culinários, restaurantes e bares aqui da cidade, né? Festival de Boteco, por exemplo, que atraía muito público. E é uma coisa cultural também, né? A culinária regional, culinária local. Então nós temos que explorar isso daí e fazer. O nosso objetivo que está no nosso programa é a gente ter a cada mês um festival diferente que vai incentivar a cultura, embarcando música, todos os segmentos, né? E também incentivando com isso o turismo e desenvolvendo o nosso município. Candidato, o tema agora é mobilidade urbana. Como o senhor vê o trânsito na nossa cidade, candidato? O trânsito em nossa cidade é um drama, né? Por um lado, isso é bom, porque mostra que a sociedade de Lafayette, né, mostra como é que foi a melhoria da renda da população, né, como é que a pessoa aumentou a sua renda, aumentou o seu crédito, e isso refletiu na compra de veículos. Lafayette é uma cidade hoje que tem quase que mais de um veículo para cada 2 habitantes, né? Então isso faz com que o trânsito seja um desafio. E nós temos, no nosso programa também, projetos para poder atender isso daí. Primeiro, nós pretendemos privilegiar o transporte público, né? Transporte por meios alternativos, não motorizados, como por exemplo bicicleta. Nós temos projeto para fazer ciclovias. Nós entendemos que temos aqui em Lafayette, apesar de ser uma região montanhosa, nós temos aqui em Lafayette pelo menos 3 eixos, vamos dizer assim, que atravessam a cidade e que estão numa condição geográfica que permite que as pessoas possam usar a bicicleta como meio de se locomover, né? Nós pretendemos também fazer um grande projeto especial nas áreas comerciais, para que as pessoas tenham acessibilidade, né? Para que as pessoas tenham um passeio, um calçamento que permitam a elas com segurança e transitar pela cidade, né? Não dá para poder fazer isso na cidade inteira, evidentemente, mas pelo menos nas áreas comerciais, eu acho que é essencial que a gente consiga um projeto adequado nesse sentido e fazer estruturar, realmente reestruturar o projeto que nós temos de transporte público de passageiros aqui em Lafayette. Nós temos que pegar essas planilhas, abri-las todas e verificar como é que a gente vai fazer para atender a demanda da cidade, que é muito grande, e a gente acha que isso é um desafio muito grande, mas tem que ser enfrentado, inclusive com a tarifa, saber adequar a tarifa à realidade do cidadão, do povo de Lafayette que utiliza o transporte coletivo. Nós temos que fazer esse estudo, está no nosso projeto, e eu acredito que vai dar para a gente conseguir criar, inclusive, por exemplo, a gente pode fazer como forma de tarifa subsidiada, criar, por exemplo, uma taxa. É importante também, não é exatamente o tema, mas é ligado a ele, que nós temos um grande programa de regularização fundiária, chamado Programa Cidade Legal, e que a gente entende que a regularização fundiária, que grande parte da cidade está com seus imóveis irregulares, isso traz uma série de problemas, inclusive de segurança jurídica para a própria pessoa, que não sabe se a casa dela é dela ou vai continuar sendo dela, esse tipo de coisa. Muitas vezes ela não tem acesso à água, à luz, por conta de não ter um imóvel regular. Mas também para o transporte, que a gente pode, por exemplo, como tem a taxa de iluminação pública, que rende, se eu não me engano, temos uns 15 milhões aproximadamente em caixa a prefeitura hoje em Lafayette, por conta dessa taxa de iluminação pública, poder estar sendo usada para poder iluminar a cidade inteira em todos aqueles lugares que é muita gente reclamando que não tem iluminação pública adequada. Nós fazemos também uma taxa para o uso do transporte público, subsidiando a tarifa, ou seja, todo mundo paga um pouquinho por mês e a tarifa pode ser reduzida para um valor bem menor, bem mais em conta para as pessoas que utilizam e, inclusive, incentivar que mais pessoas utilizem o transporte coletivo. São ideias e são projetos que a gente entende que são concretos, factíveis e que nós temos a necessidade de colocar isso para discussão e apresentar para a população, escolher como é que a gente vai fazer. O tema agora é emprego. Como gerar mais emprego
na nossa cidade, candidato? Emprego também, nós estamos vivendo esse drama da pandemia. O emprego é um reflexo. Aliás, a crise econômica e social que a gente está vivendo não veio da pandemia, ela já é anterior. Mas a pandemia mundial veio para agravar esse problema. E nós sabemos que o pós-pandemia vai ser muito duro, tempos muito difíceis, mas nós entendemos na ação do Estado como indutor do desenvolvimento. Ao contrário dos que estão no governo hoje, que acreditam que o Estado tem que sair da economia, né? Tem que ser o Estado mínimo, que o mercado que se regula, o mercado a gente já sabe, a experiência do Brasil e do mundo mostra que o mercado não se regula, ele não consegue se regular, ele tende a crise, ela vem por ciclos. E por isso que nós dependemos da ação do Estado para que a gente consiga induzir o desenvolvimento, induzir o crescimento, e com isso a gente consegue induzir a criação de empregos, por exemplo, com a infraestrutura. Se a gente melhora a infraestrutura, por exemplo, em Lafayette é comum, eu acho que em todos os lugares, todos os candidatos falam, nós vamos incentivar o distrito industrial. Não é isso, isso todo mundo fala é fácil. O que nós pretendemos fazer é, a partir da infraestrutura, melhorar a infraestrutura do município, nós vamos tornar o município atrativo para as empresas virem aqui e se instalar. Se nós temos um distrito industrial que não seja como o atual, que se chove, a pessoa tem que, às vezes não consegue nem tirar o produto da sua indústria para poder levar, porque está lá cheio de barro. Se está época de seca, está tudo... quer dizer, não tem infraestrutura, nem asfalto, nem pavimentação, nem calçamento. Então, ou seja, nós temos um projeto, primeiro, de fazer um segundo distrito industrial aqui em Lafayette, que seja no local mais voltado no norte do município, na região norte do município, que é onde nós temos mais possibilidade, por exemplo, de transporte ferroviário, de interligar o distrito industrial a transporte ferroviário, a combustível canalizado, ao gás canalizado, nós temos passando aqui pelo município e não é utilizado. O nosso distrito industrial está num local que não tem, eu acredito que não tem nem capacidade de água, fornecimento de água para poder atender às necessidades de parcela da indústria. E nós queremos que esse distrito industrial seja desenvolvido, mas também queremos um outro distrito industrial que consiga realmente aproveitar as potencialidades que o município já tem, né, que nós já temos passando aqui por nosso município. E além disso, utilizar o Estado, utilizar a Prefeitura, no caso, como indutora, por exemplo, com programas emergenciais de manutenção de ruas, por exemplo. Né? Isso é uma forma de você, ao mesmo tempo que você cria capacidade de emprego, né, de renda para a população, você está incentivando a ela a criar um círculo virtuoso na economia. É isso que a gente acredita. O tema agora é produtor rural. Qual seria a sua política para a produção rural, candidato? A produção rural, a gente considera ela muito importante, principalmente do ponto de vista da agricultura familiar, da agroecologia, né, que aqui em Lafayette nós não temos utilizado com as possibilidades que nós temos aqui uma área rural bem grande, né, que a gente entende que precisa e merece ser mais bem tratada. Nós temos aqui um mercado do produtor, que a gente está no nosso programa, que a gente considera que a gente pode integrar a produção agropecuária daqui de Lafayette, da região, não só com o mercado do produtor, mas voltando com feiras populares nas áreas comerciais, por exemplo, algumas delas, integrando a produção agropecuária com a cultura, fazendo nessas feiras que o nosso agricultor tenha mais espaço para poder oferecer os seus produtos, além de fornecer por conta, claro, tudo isso a gente pensa de forma conjunta, conversando com os conselhos, né? A gente pensa em reativar e fortalecer o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, também os sindicatos, né, dos empregados e dos empregadores, né, dos trabalhadores rurais e dos empregadores. A gente entende que essa integração só vai melhorar a relação do produtor com o município, no sentido de aumentar o seu mercado e, com isso, aumentar a sua renda, aumentar o seu potencial. É isso que a gente acredita. Candidato, qual a relação o senhor pretende ter com os servidores municipais?
Nós do PT, tradicionalmente, os funcionários, os servidores sabem que nós valorizamos os servidores, ao contrário também dos governos que nós temos hoje, que infelizmente tratam o servidor como um parasita, né? Nós, ao contrário, sabemos da importância fundamental dos servidores municipais e dos servidores em geral para o desenvolvimento mesmo para o círculo virtuoso dessa economia. E nós temos o projeto para todas as áreas de valorização do servidor municipal, valorização dos seus planos de cargos e salários. Nós sabemos que, por exemplo, nós temos um problema sério aqui com equivalência salarial muitas vezes, por exemplo. Nós não conseguimos, por exemplo, valorizar aqueles que ganham menos, e nós precisamos fazer isso, nós precisamos melhorar, principalmente aqueles que ganham mais próximo ali ao mínimo. Nós temos, por exemplo, categorias que têm os índices básicos do seu cargo, muitas vezes a remuneração abaixo, o piso abaixo do salário mínimo. A gente precisa valorizar e melhorar esse piso, e é isso que está no nosso programa e é isso que a gente pretende fazer. O tema agora é assistência social e habitação. A gente tem um prazer imenso de poder falar, por exemplo, sobre assistência social, que aqui no município, grande parte dos equipamentos de assistência social e da estrutura de assistência social, nós sabemos que foram pensadas e construídas nos governos do PT. Nós sabemos a importância disso para a vida das pessoas. A gente sabe qual é a essencialidade da assistência social na vida das pessoas. E nós vamos continuar. Nós temos no nosso programa a pretensão de não só melhorar a estrutura da assistência social dos CRAS, dos CREAS, do CEL, como também promover outros, porque a gente acredita que a experiência do CEL, por exemplo, aqui em Lafayette, foi um projeto muito bonito, que infelizmente, não só por conta da pandemia, mas a gente acha que a pandemia a gente realmente não tinha como aproveitar nesse momento. Grande parte das oficinas, por exemplo, que eram dadas lá e tudo. Mas a gente acredita que mesmo no pós-pandemia, a utilização, a importância que a gente vai dar para essa assistência social, ela vai ser de fundamental importância para a vida das pessoas, porque aumentou muito, está aumentando muito, inclusive a fome está voltando, o drama das famílias é muito grande, a violência familiar está aumentando expressivamente, a violência contra a mulher, e é por meio de uma assistência social integrada e bem estruturada, sabe, valorizada, como nós sabemos valorizar, é a forma que a gente vai ter para poder combater esse drama que a gente está vivendo hoje, né, pandemia e pós-pandemia. E além de que a moradia, nós, por exemplo, temos um programa que seria um projeto municipal de Minha Casa Minha Vida. Nós, quando fomos governo aqui no município de Lafayette, antes do Minha Casa Minha Vida, que é um projeto do PT federal, mas que também temos aqui em Lafayette, né? Inclusive nós tivemos aqui em Lafayette um bairro inteirinho que foi feito no Minha Casa Minha Vida em entidades, que é a fase do Minha Casa Minha Vida voltado para aquelas pessoas que mais precisam, que não tinham renda. E nós conseguimos fazer, foi um projeto muito exitoso, foram 142 casas, um bairro inteirinho, com todas as estruturas necessárias e exigidas pelo programa Minha Casa Minha Vida, e foi um programa que eles conseguiram, por meio de entidades, aqui em Lafayette foi a Chicol, que é a Associação dos Sem Teto de Conselheiro de Lafayette, eles conseguiram fazer casas maiores do que exigida pelo programa Minha Casa Minha Vida, com todas as funcionalidades, como aquecimento solar e o espaço dela maior do que precisa, infraestrutura, saneamento, calçamento, a pavimentação, e inclusive por conta da qualidade do que fizeram, a um preço mais barato do que a média no Brasil, eles ganharam uma premiação da Caixa Econômica Federal, nacional, isso foi nacional, e infelizmente, se não tivessem tirado a Dilma, nós já teríamos aqui, porque já tinha um projeto de mais 224 apartamentos, ao lado de onde é hoje o residencial do Luciano, e tinha crédito liberado na Caixa para mais 1.000 moradias. Mas infelizmente veio o golpe, né? Nós tivemos
a interrupção dos governos do PT e com eles a interrupção dos programas inclusive de moradia de interesse social, que é o que mais a gente entende que mais precisa aqui para Lafayette. Candidato, o tema agora é obras em vias públicas. Qual a sua política para obras em vias públicas e saneamento básico, candidato? Bom, nós entendemos que saneamento básico, vou começar pelo saneamento básico é obrigatório, né, que a prefeitura preste todos os serviços necessários para que 100% da população tenha saneamento básico. A gente acha eu tenho rodado, né, na campanha, principalmente nos bairros mais afastados, e você vê coisas que a gente imaginava que fosse ter aqui em Lafayette, inclusive em bairros próximos aqui do centro da cidade. Esgoto a céu aberto, falta de rede pluvial, condições desumanas para as pessoas viverem. E, claro, não podemos deixar de ser, nós temos um programa muito voltado para essa área, de acordo com a realidade do município, né, com a capacidade do município, mas a gente tem a pretensão de realmente exigir, por exemplo, da concessão que o poder concedente, que a prefeitura tem hoje, que é a Copasa, por exemplo, um programa para que a gente consiga trazer realmente saneamento para toda a população de Lafayette, né, para toda a área urbana e também para a zona rural, porque eles também têm que ter, que não seja interligado ao sistema urbano, mas eles têm que ter os seus sistemas de saneamento básico, né, atendidos. E obras é o mesmo caso. Nós temos inclusive um grande projeto aqui em Lafayette de fazer inclusive uma nova rodoviária, uma nova prefeitura, integrando onde é hoje a atual rodoviária, o terminal de ônibus, né, integrando a lotação, né, o sistema de passageiros urbano, com o sistema de rodoviária intermunicipal para as viagens curtas, até Belo Horizonte, Juiz de Fora, por exemplo, junto com a prefeitura, porque isso a gente faz de um só espaço. A gente faz a integração de todos os serviços que a prefeitura oferece, o que beneficia a população inteira e beneficia também o usuário do transporte coletivo de passageiros, tanto o urbano quanto o intermunicipal para essas viagens curtas, que a gente sabe que muitas pessoas utilizam, por exemplo, a Belo Horizonte, a trabalho, voltam todo dia, Congonhas, Ouro Branco, né, todas as cidades próximas aqui de Lafayette, e que precisa ter, a gente entende que uma obra de infraestrutura pujante ali no centro da cidade facilitaria muito a vida das pessoas, facilitará muito a vida das pessoas e inclusive ajudará também na questão da drenagem. Podemos fazer um estacionamento, já tem um projeto para isso, divulgado inclusive pelo nosso companheiro Edson, né, que é um excelente divulgador de ideias inovadoras aqui para Lafayette, que resolveriam problemas de infraestrutura aqui em Lafayette. Além desse projeto, ele também já divulgou nos jornais aqui da cidade, já divulgaram, e nós temos isso incorporado no nosso programa, um programa de drenagem para evitar aquele rio que corre aqui na Teresa Ouro Cândido, em toda a chuva que a gente está vendo, e essas chuvas tendem a piorar com esse desmatamento que está acontecendo, com esse desflorestamento que infelizmente o governo federal está promovendo, deixando acontecer no Nordeste, na Amazônia e no Centro-Oeste do Brasil, no Pantanal. Isso tende a aumentar, então nós temos que fazer esse programa, que é um programa barato, não é um programa caro, é um programa que visa criar condições para que a água não se desenvolva como se estivesse no rio, como está na avenida hoje. Né? Ela fique sendo retida e escoando aos poucos, o que permitirá que com a mesma quantidade de chuva nós não tenhamos os mesmos problemas que a gente tem hoje nas partes baixas da cidade. Candidato, agora as suas considerações finais. Bom, como consideração final, primeiro eu agradeço o espaço e a atenção concedidos aqui pela TV Lafayette, agradeço a todos que estão nos assistindo, né? Agradeço ao meu companheiro Toninho, que compõe a chapa de prefeito e vice comigo, porque é uma pessoa
excelente, batalhadora, muito experiente, da qual a gente vai contar muito no nosso governo, que a gente sabe, eu, por exemplo, é a minha primeira eleição, né, eu sou uma novidade política, vamos dizer assim, mas nós sabemos que as ideias inovadoras que a gente tem para Lafaiete precisam contar também com a experiência que a gente sabe que o PT tem nos governos, quando foi governo, né? E o Toninho é uma expressão viva disso, ele tem muita experiência, ele é muito bem reconhecido e valorizado como secretário de Educação, e a gente sabe que vai poder contar com ele e com vários companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores que já tiveram experiência comprovada e sabem como tratar a coisa pública e vai atuar para poder a gente conseguir realizar esses projetos que estão nesse programa nosso de governo. E por isso eu peço, aproveitando o espaço de consideração final, eu peço o seu voto, né, a sua confiança, para que a gente faça realmente um governo que a gente, hoje é fácil, a gente sabe dizer com facilidade que quem defende o povo é o PT. Né? Nós sabemos hoje que nós tivemos os governos antes dos governos do PT, sabemos como foram esses governos, nós tivemos os governos do PT para saber como foram esses governos, né? O quanto de progresso, de desenvolvimento, de aumento da renda, de aumento dos salários, valorização das pessoas, valorização dos servidores, valorização do funcionalismo em geral. Né? Nós sabemos do progresso que foi para a economia, do progresso que foi para a sociedade, para o social, para as políticas sociais que fazem a diferença na vida das pessoas. Nós sabemos do progresso que foi para o meio ambiente. Foi o único período da nossa história que nós chegamos a ter a área reflorestada maior do que a área desmatada. Né? E nós sabemos a importância disso para um desenvolvimento sustentável. Nós queremos trazer para cá, para Lafaiete, a Agenda 21, que trata de desenvolvimento sustentável. Nós achamos que é possível a gente promover tanto na área urbana quanto na zona rural, trazer o desenvolvimento econômico integrado com o desenvolvimento sustentável, com a ecologia, né? Com respeito ao meio ambiente e as normas que vão fazer com que a gente viva daqui 100, 200 anos, a sociedade não esteja aí, deixar um mundo melhor para os nossos filhos e não correr o risco que a gente está correndo hoje de ver tudo isso perdido por conta de falta de respeito ao meio ambiente e a um desenvolvimento sustentável. É isso. Eu conversei com o candidato a prefeito de Conselheiro Lafaiete, Álvaro Fernando, do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado pela presença, candidato. Nós agradecemos. Eleições 2020, ficando por aqui. Até o próximo programa. Boa noite.